Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindas ao nosso momento de reflexão, nosso momento onde dedicamos esses breves minutos para nos conectarmos com o nosso divino interior e também com todos aqueles que vão em nossa mente e em nosso coração. Hoje, iremos continuar com nossa reflexão sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Também continuaremos no estudo do livro Pão Nosso, item 16. Em breve, as nossas colegas estarão presentes aqui conosco. Nesta noite tão especial, neste momento em que comemoramos a Páscoa, esta data que faz com que essa ressurreição interior se faça presente neste momento. Gratidão eterna por você fazer parte deste momento em que dedicamos este contato com Deus. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Sandro Poleto, seu mentor de autocuidado, e estou aqui para te ajudar nessa introspecção, neste momento, neste mergulho no seu íntimo. Bora? Bora lá? E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Também, tudo bem. O André não vem, tá? Ok. Sandro, que livro é aquele que tem uma cruz? Qual livro? Aquele que tem uma cruz? Aquele É atrás de pretinho? você. É Diário de um Mago. Ah, bem que eu tô achando familiar. Esse aí é, é uma das minhas inspirações. A outra inspiração está do lado do Haroldo ali, que é a Profecia Celestina. Então, vou fazer a prece inicial. Divino Criador, Mestre amado Jesus, todos os bons espíritos de luz que estão aqui conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos guiando durante esse culto. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, aprendendo um pouco mais dos vossos ensinamentos, principalmente numa data tão especial, que nos conta sobre a trajetória de Jesus na Terra, sobre essa travessia que é tão importante para que cada um de nós possamos refletir dentro do nosso coração qual é a nossa travessia individual, o que nós podemos fazer para contribuir com essa nossa passagem aqui pela Terra, tanto com um aprendizado para o nosso espírito, como para deixar um legado, para deixar um mundo um pouquinho melhor do que quando nós nos encarnamos e encontramos aqui. Pedimos a orientação dos amigos espirituais que estão aqui, para que nas nossas leituras, nos nossos debates, nós possamos ser intuídos a falar de modo a nos instruir, a instruir aquelas pessoas que vão nos ouvir e a instruir também os espíritos que ainda estão na erraticidade, que possam estar nos ouvindo também, que a nossa fala também seja uma centelha de luz para cada um deles, lembrando também que nós já estivemos nessa condição e estamos aqui tentando evoluir a cada dia. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos por todos os nossos entes queridos que se encontram em suas casas, agradecemos por todos aqueles a quem nós devemos, de alguma forma, um pedido de perdão, um pedido de reconciliação, que nós tenhamos a oportunidade de fazer o bem para repararmos o não tão bem que nós possamos ter feito em algum momento. Gratidão, Pai, por termos a oportunidade de estarmos aqui evoluindo, tentando ser um pouquinho semelhante a vós. Que assim seja. Item 29, correto? Eu me perco toda vez. Correto. Sacrifício da própria vida. Isso aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Sacrifício da própria vida, item 29. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se deixe matar,
seu propósito será sempre o de encurtar a sua vida, existindo assim a intenção do suicídio, mesmo que ela não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte se virá para alguma coisa é ilusório. Serve apenas como desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la nos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver, defendendo-o e não morrendo, pois, uma vez morto, ele não servirá mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não ter medo da morte quando é preciso ser útil. Devemos enfrentar o perigo e oferecer, sem temor, o sacrifício da própria vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Essa passagem é muito interessante, porque a gente tem uma colocação aqui de que a pessoa ela vai oferecer a sua vida em sacrifício, mas no fundo ela já não está se importando mais em viver, ela já está usando aquilo como uma um subterfúgio para poder abandonar a própria vida. E, nesse caso, agindo assim, é como se a pessoa tivesse sim cometendo um suicídio. E muitas vezes a gente, não intencionalmente, mas a gente comete intenções de suicídio, intenções de entregar a nossa vida, intenções de desistir da luta. Nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos cansados, às vezes. E a gente tem a ilusão, né, de que a morte irá, eh, colocar fim ao nosso sofrimento. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Se nós anteciparmos o nosso retorno para a pátria espiritual, se nós encurtarmos o nosso tempo de vida na Terra, nós iremos sofrer as consequências disso. Então, a gente tem que agir de forma a ter fé, ter força, resignação para passarmos as nossas provas aqui, mas sendo úteis aqui, cumprindo o propósito para o qual nós viemos aqui na Terra. E não pensando, mesmo que com desculpas de estar servindo ao outro, tentar encurtar esse tempo, tentar passar e ficar livre das provas que nos são, oferecidas como oportunidade de estarmos vencendo as nossas mazelas, né. Eu diria um pouquinho mais. O exemplo dado no texto se refere a uma pessoa que se encontra em estado de morte à frente, tá? Como certa, como morte certa. Como todos nós temos a morte certa na nossa frente. Porém, se nós estamos com a nossa saúde mental, emocional e física em ordem, tá? Ou aparentemente em ordem, essa questão da morte acaba como sendo um fato distante. Agora, se a morte está instaurada em nós, certo? A tal ponto em que a presença dela se faz próxima, talvez, né, nesse sentido em que o texto vem e nos traz. É lícito, é verdadeiro colocar uma intenção de morrer definitivamente pela questão de que a morte está perto, abreviando então essa condição de morte, morte do corpo físico. Mas no momento em que que a gente tiver com aquela dor certa, né, diante de um diagnóstico, vamos supor, de uma doença grave, eu recebi o diagnóstico que eu tenho lá, sei lá, um mês de vida, certo? Vamos colocar assim, um mês de vida. Eu vou me colocar à disposição para esse enfrentamento de que forma? Da forma de abandonar, de abreviar, de ser insistente nesse período de 30 dias que eu tenho antes que o meu corpo venha a morrer, antes que eu morra, e deixe aqui neste plano físico as pessoas que amam, que eu amo e que me amam, sabe? É fácil a gente comentar diante de uma situação de morte que para nós três, por exemplo, que estamos aqui, a situação de morte, mesmo a gente sabendo que ela é iminente, ela está longe. Ela está longe por conta da nossa condição física. Mas e para aquele irmão e aquela irmã que tem os dias contados, realmente?
que foi determinado, um dia contadinho para isso. Como é que vai na cabeça desse ser humano, desse irmão e dessa irmã, com relação a isso? Eu acho que é nesse ponto em que toca esse trecho do Evangelho, sabe? Em como é que nós, em detrimento à morte, nós vamos nos comportar diante dessa situação. E aqui nós estamos falando em morte do corpo físico. Né? Não é a morte, né? Nós, quanto espíritas, a gente entende a imortalidade da alma, mas ainda a gente sucumbe com relação à morte iminente. Porque nós vamos deixar pessoas que a gente ama para trás. Né? Não para trás, mas vai haver o afastamento. Então, acho que a reflexão nesse sentido se faria mais presente nesse momento. Eu acho que cabem as duas colocações. Cabe a colocação de você estar com um vazio existencial muito grande, querendo realmente acabar com aquela sua dor, e você achar que aquela dor vai acabar se você tirar a sua vida, e você não tem coragem daquilo, então você coloca como a Gia falou, né? Um subterfúgio. Então, eu vou aqui me alistar, porque eu sei que lá na guerra eu tenho grandes chances de morrer, então eu vou para lá, e aí eu não me matei, né? Eu morri, né? Eu fui morto. Aí eu tiro aquele peso de mim, mas na verdade eu já fui para lá com a intenção de morrer. Né? E também seria ali considerado, na minha visão, uma maneira dele mesmo querer tirar a própria vida. E pelo que você falou, eu acho que também faz bastante sentido, né? Você se desespera com aquela questão do tempo, né? Todos sabemos que vamos um dia, uma hora, né? Mas a gente não sabe. Por enquanto está longe. Pode ser que seja daqui a 10 minutos, mas por enquanto está longe. Mas quando você recebe realmente ali, né, uma notícia, um diagnóstico de que você realmente vê que a tua vida está sendo abreviada, e talvez você não consiga lidar muito bem com isso. E também busque, né, esse subterfúgio. Acho que das duas maneiras é você não saber lidar com aquilo, ou com uma angústia, um vazio existencial, ou com uma notícia, né, da finitude da tua própria vida. Acho que os dois cabem ali nesse texto. Acho que a colocação de vocês dois, eu acho que cabe. E deixando bem claro, né, que em ambas as situações, o suicídio é um crime contra a lei divina. Tá? Por mais aterrorizante que for a notícia, como tu disseste, Ana, com relação à morte iminente do corpo físico, a intenção em que eu vou estar gerando na minha mente, no meu pensamento, diante daquela situação, é que vai contribuir para ser um suicídio ou não. Tá? A intenção mesmo da minha vivência, né? Eu estou me colocando eu como o espírito que recebeu a notícia de uma morte iminente e qual é a minha opção em termos de pensamento. Eu posso pensar em fazer de tudo para que o diagnóstico da notícia não seja verdadeira e que eu lute pela vida, e aí é ante o suicídio, ante essa morte iminente, aceitando-a quando ela vier. Né? Agora, se eu abandono, né, e continuo abastecendo os meus pensamentos de eu não quero mais viver, eu não preciso mais estar aqui, eu não sabe? Com esta intenção, esta intenção configura sim o suicídio. Ele não colocou aqui, mas também os nossos vícios, né, também podem abreviar a nossa vida e também na espiritualidade ser caracterizado como um suicídio, né? O desregramento de cigarro, de bebida, né? Chega uma hora que você corrompe tanto o teu organismo que ele já não funciona como deveria funcionar e quem fez aquilo foi você. E assim, você às vezes, sem saber, você está ali cometendo, né, em doses homeopáticas, um suicídio involuntário. Suicídio. No nosso lar, né? Oh, desculpa. Não, fala. No nosso lar, André Luiz relata isso, né? Que ele foi considerado um suicida pela vida desregrada que ele teve, tanto abuso de álcool, de cigarro, de noites mal dormidas, né? Negligenciando sono. E Sexo, então, quando ele desencarna. Oi? sexo desregrado. Isso. Aí, quando ele desencarna, ele fica surpreso, porque ele foi considerado um suicida. Ele não tinha essa consciência. Mas, aos poucos, ele foi suicidando o próprio corpo. A gente vem com uma programação, né? Digamos ali, a gente vem com uma bateria cheia. E a gente vai gastando, a gente não sabe quanto tem na bateria.
Mas a gente vai, conforme a gente vai vivendo, vai gastando. Se você tem uma vida mais reta, mais regrada, mais saudável, a bateria vai demorar mais, né, a consumir. Se você desregra tudo, a bateria vai consumir mais rápido. Né? E cabe a Deus saber a hora que essa bateria realmente vai perder energia. Não é a gente que tem que forçar a bateria a terminar. Isso mesmo. Escolhas de cada um de nós, né? Escolhas. Livre-arbítrio. Exatamente. Eis que eu estou usando a chibata para mim. Tem um Ó, meme, né? Tem um meme do Instagram que diz: Deus, por favor, me tire o livre-arbítrio. Eu não sei usar. Porque é difícil mesmo, né? Essas escolhas, né? Às vezes são muitas opções, você acha que está fazendo certo, está fazendo errado. Tem coisas que são claras que estão erradas, né? Você cai ali, né? Porque por algum motivo. Mas tem outras que você às vezes fica na dúvida, né? O livre-arbítrio é realmente uma faca de dois gumes, né? é verdade sim. Mas que bom que é assim, porque se fosse só preto e só branco, não teria graça, né? Nós não teríamos esses 16 bilhões de cores e 16 bilhões de possibilidades de colorir a nossa vida. Né? Então, precisa mesmo... ter o mérito, né? A gente precisa ter o mérito das conquistas, né? E a gente só tem o mérito com as nossas escolhas, né? A gente precisa viver várias coisas. A gente só vai viver pelas escolhas. E as escolhas vêm do livre-arbítrio, da capacidade da gente escolher. Né? E levando em consideração que nós estamos habitando um mundo de expiação e provas, e que neste mundo de expiação e provas estão, principalmente aqui no nosso país, estão encarnados espíritos que jogaram pedra na cruz, tá? Então, bora lá, né? Bora lá que tá? Não tem santinho aqui encarnado nesse momento na Terra, nenhum de nós não, a gente não tem auréola de santo, entendeu? Não adianta. Então, nós estamos aqui realmente trabalhando para que a gente possa minimizar um pouco dos erros que nós cometemos em outras existências, que consigamos fazer a melhor parte, da melhor forma possível. Bom, eu tomei algumas providências aqui para mim não passar muito trabalho para ler o Pão Nosso, que agora ele está na tela, tá? Então agora fica mais fácil de poder lê-lo. Então seguimos do nosso Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 16. A quem obedeces? Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, disse o seguinte: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida a forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Profundinho, né? É isso? Caiu no livre-arbítrio aí de novo, né? De novo. Caiu no livre-arbítrio de novo, nas escolhas. Continuamos fazendo escolhas erradas. E entendendo também, né, qual é a lei que nós estamos obedecendo? A lei da superioridade que prega a resiliência ao enfrentamento das situações dificultosas, de cabeça erguida, sabendo que temos um fardo a carregar,
mas que mesmo assim o nosso jugo é leve, diante de todas as atrocidades que nós fizemos para conosco mesmo. Porque quando eu permaneço no mundo egoístico, quando eu permaneço alimentando o orgulho, alimentando a vaidade, alimentando a cupidez, eu continuo dentro da animalidade, dentro da inferioridade, ainda com um instinto muito aflorado. E isso acaba dificultando e atravancando, não atrasando, mas atravancando a minha evolução quanto espírito em todo esse planeta que também está evoluindo. Então, existe a nossa evolução pessoal, mas existe também a evolução dos ambientes na qual estamos inseridos. Primeiramente no nosso lar, no nosso ambiente familiar, na nossa casa, depois nos nossos ambientes de trabalho, depois na sociedade em que a gente faz parte, depois nas agremiações que a gente conduz a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Então, uma vara, né? Uma vara como nos diz no Evangelho várias vezes, uma vara única, ela é facilmente quebrável. Mas um feixe de varas que se aglutinam, que se fixam junto em ideia, em comunidade, em força, em resiliência, acaba se tornando forte. Forte porque um apoia o outro. Aquela intempérie que vai me fazer sucumbir, ela faz o quê? Ela atinge a mim, atinge a Ana, atinge a G, mas se nós estivermos abraçados, se nós estivermos em apoio mútuo, essa intempérie vai machucar, mas não vai derrubar, porque vamos estar um apoiando no outro. Então, a quem devo obedecer? A superioridade ou a inferioridade? Qual escolha eu estou fazendo? Qual o poder que eu estou tendo nas minhas mãos com relação ao livre-arbítrio que temos à nossa frente? Eu acho que nesse caso cabe o caminho do meio, né, a procura do caminho do meio. Nem 8 nem 80. E enquanto a gente estiver agindo só pelo nosso livre-arbítrio, pelo egoísmo, olhando só para o próprio umbigo, é muito difícil combater as nossas vicissitudes. E nós somos herdeiros de nós mesmos, né. Então, se tudo que eu faço é olhando só para mim, para o meu bem, para o que eu vou tirar de proveito daquilo, e não olho, que às vezes eu preciso até sacrificar alguma coisa que beneficiaria a mim, mas para o coletivo seria, prejudicial, e ficar só naquele meu egoísmo, só alimentando o meu próprio ego, não vai trazer luz, vai trazer treva, dor, escuridão, né. Então a gente tem que aprender isso, às vezes é importante a gente, como diz, baixar um pouco a bola e reconhecer a nossa ter humildade, né, reconhecer que nós somos imperfeitos, reconhecer que todos nós estamos a caminho, que todos nós erramos, mas que todos nós temos direito de levantar e de procurar corrigir os erros, de procurar melhorar. Então, assim, a gente julga muito, tanto as nossas atitudes quanto a do outro, muito mais a do outro, porque a gente põe uma venda nos nossos olhos e olha para o defeito do outro, né. Tem até esqueci como é que fala, uma fábula que fala que a gente põe uma sacolinha na nossa frente e põe a mochila nas nossas costas, né. Então, assim, os nossos erros a gente coloca nas nossas costas. As O erro dos outros virtudes, está bem ali. né, e os vícios e as coisas nas costas. Quer dizer, você não vê os seus, só vê o do outro, né? Mas o outro É, vê o teu, o que está nas é. tuas costas. Eu estava procurando aqui, mas não tô com a Bíblia aqui, não consegui encontrar. Porque às vezes a gente fica na dúvida, assim, mas por qual caminho eu vou? O que é certo e o que é errado, né? E isso tem numa das cartas de Paulo, o que agrada a Deus e o que Deus não gosta, né? O que Deus abomina. Eu achei o que Deus abomina, né? Deus abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Quer dizer, só você pegar esse trechinho aqui e não fazer isso, você já está, né, você já está usando melhor o seu livre-arbítrio. Né? E aí foi o que a Gessiara colocou, né, de você não ser egoísta. Né? E aí você não semeia contenda entre os irmãos, quer dizer, é o coletivo. Você tem que pensar no coletivo.
Isso a gente vê, né? Quando o coletivo não está bem, ninguém está bem. Ninguém está bem. Às vezes você pode até achar que você está bem, mas daqui a pouco você vai perceber que não está. Porque se a estrutura, o ambiente não está bem, ninguém consegue ficar bem. Então, aqui já fica assim, né? Dicas das coisas que não agradam ao Senhor. Então, quer usar bem o livre-arbítrio, já pode seguir aí. Não fazendo isso, já está com bem o caminho andado. E usar também do nosso corpo. E o nosso corpo também dá sinais, esses mesmos sinais, né? Se a gente está ou não tendo uma atitude, um pensamento, né? Alimentando uma sensação, se é do bem, né? Se é de uma conquista superior, ou se a gente ainda está usando de nossa animalidade, tá? Haja visto as sensações do nosso corpo. Se aquela atitude que nós iremos tomar, se aquele pensamento que vem à nossa mente, ele nos traz um tremor, desperta um medo exacerbado, alguma coisa que nos deixa num estado de alerta exagerado, seguido de mais algumas outras sensações físicas, frio, calafrio, né? Algo se instaurando, um pânico excessivo, né? É sinal de que a tua escolha não foi uma das melhores. Né? Não adianta ficar botando panos quentes achando que, não, eu estou sentindo isso aqui, também não dá para a gente generalizar que toda a síndrome de pânico tem influência desse nível. De jeito nenhum, não é isso que nós estamos falando. Tá? São as sensações do corpo. E a gente só tem conhecimento das nossas sensações se a gente praticar a oração, né? Nos conhecer a nós mesmos, saber qual é que é o tipo do anjo da guarda que a gente tem ao nosso lado. É um anjo guardião realmente ou é o anjo trapalhão? É o anjo que me induz a uma conduta errada? Porque tem o anjo do bem e tem o anjo do mal. É aquilo que a gente via nos desenhos animados de Tom e Jerry, certo? É o Tomzinho do bem de anjinho, é o Tomzinho do mal de tridente querendo fazer. É assim. É assim, para todos nós e a todos os momentos da vida. Essa dualidade. Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiação e provas. A gente precisa identificar o bem do mal. A gente precisa desta força de escolha para poder definir qual é que vai ser o nosso destino. Isso aqui é uma transição terapêutica para nós quanto espíritos imortais. Muitas vezes buscamos fora o que já está dentro, né? Então tá bom, meninas e meninos do nosso encontro, seus copinhos, suas jarras, tenham elas à mão, para que a gente possa, neste momento, se conectar a nós mesmos, porque esta nossa conexão com o divino já está instaurada desde o instante em que nos fizemos presentes aqui. Portanto, amigos, portanto, amigas, cerremos levemente os nossos olhos, inspiremos profundamente, trazendo toda esta energia do alto para dentro de nosso ser. E assim, com esta alegria se instaurando dentro de nós, agradecemos a Deus Pai por enviar até os nossos lares os caravaneiros do amor, para que aqui possam promover dentro dos nossos lares toda a limpeza necessária de todas as formas de pensamento, todas as vibrações negativas e tudo aquilo que criamos através das nossas vibrações negativas, através das nossas condutas diárias, arrancando daqui também, de forma acolhedora, todo aquele irmão e irmã que foram atraídos até os nossos lares, mas também, Pai, acolhendo também este irmão e irmã que se encontra junto de nós, atraídos por nossos pensamentos e ações. Que todos eles, Pai, possam ser abençoados e atendidos em algum posto de socorro, e lá receberem todo o amparo e todo o amor que necessitam para o seu bom refazimento. Pai amado, queridos anjos guardiões e mentores amigos, pedimos que gentilmente depositem sobre as águas que estão em nossos lares os fluidos necessários, os bálsamos
acolhedores que fazem com que, ao bebermos destas águas, podemos aliviar as nossas dores físicas, mentais, emocionais e espirituais, tornando-nos assim espíritos e pessoas do bem, trilhando no caminho do bem, seguindo em favor do bem. Pai, abençoe todas aquelas mães aflitas, todos aqueles filhos que não têm paz. Abençoe aquelas pessoas que se encontram em manicômios, que se encontram abandonados à revelia nas ruas, embaixo de marquises, que estão desprovidos de um alimento carnal. Abençoe a todos os irmãos e irmãs que se encontram afastados de Ti, Pai, que estão em meio à escuridão. E continue, Senhor, fortalecendo-nos na fé, fortalecendo-nos na compaixão, transformando a empatia na nossa arma mais forte, trazendo para perto de nós todas as oportunidades de semear o bem, de divulgar e de plantar o amor em todos os lugares que estivermos vivenciando, conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a nossa semana. Abençoe a todos nós, seus filhos. Que assim seja. E aí, meninas, tudo tranquilo, tudo sereno? Tudo bem. Então, Muito tá obrigada aí pela oração final. só ali. Tenhamos todos uma semana abençoada. Beijo no Beijo tão coração de grande. vocês.